Olá, uma boa noite para vocês aí, mais uma super sexta-feira e hoje nós temos o grande convidado Venilton Gomes Ribeiro das rádios de Além Paraíba. Já já nós vamos bater um papo muito gostoso com o Venilton, que olha, vou te falar com toda sinceridade, não foi fácil trazer o homem aqui não, hein? Foi justamente numa sexta-feira 13 que ele aceitou vir fazer o programa comigo. Então, tem boa sorte nisso aí, não é verdade? Mas antes de falar com o Venilton, primeiramente eu quero agradecer a você, né, nosso espectador que está aí pela internet, a você que ainda vai assistir o programa, né, futuramente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado aí pelo seu tempo dedicado a nós aqui. Com certeza, o programa, o podcast Atmosfera, já ia falar Atmosfera 102, tá vendo? O podcast Atmosfera, é porque eu tive um programa chamado Atmosfera 102, o Venilton era o meu produtor, nós vamos saber disso também. Então nós agradecemos muito, de muito coração a cada um de vocês aí. E antes também eu quero mandar um super abraço a todos os patrocinadores que vocês vão ver passar pela tela e também em especial a Rafael Damasceno, financiamento de veículos. Um abração para o grande Rafael e também a cervejaria Porto Novo do meu brother, o grande Brasilino e toda a sua equipe. Cervejinha geladinha, tá aí o Venilton já está degustando uma e de boa. E é claro, tem muita coisa boa para a gente conversar por aqui. Valeu? Vamos lá, então. Esse cara nasceu aqui em Além Paraíba. Eu não vou perguntar o ano, né, cara? Porque já é um ancião do rádio, mas um ancião de boa fé dentro da parada, não é verdade? Senão o pessoal vai achar que o Venilton tá velhão. E nada, o Venilton tá aí com todo o gás, com todo o amor e paixão. Venilton Gomes Ribeiro, aqui do Morro da Conceição. Um abraço para Venilton e também para Aninha, a grande Ana Cristina Ribeiro, sua esposa, e a sua filha Ana Carolina Carol, que é jornalista, quer dizer, veio puxando o papai aí dentro da comunicação, então tem tudo a ver. Venilton, boa noite, meu amigo. Primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado esse convite e ter chegado justamente na sexta-feira 13. É isso aí, Bambu. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente, né? E vai acompanhar esse bate-papo gostoso que a gente, com certeza, vai ter nessa noite. É verdade. Venilton, então, como eu sempre costumo dizer aqui para a galera, né, que está assistindo a gente, e é muito legal isso, tem gente que fala assim, Bambu, você começa, a gente começa pelo começo. É lógico. E eu queria saber de você o seguinte, né, com quantos anos, qual foi o momento, cara, que te deu aquele estalo, assim, para comunicação? Foi uma visita que, de repente, você fez no rádio e falou, é aqui que eu quero ficar? Como é que foi isso? Conta para nós aí. Na verdade, não sei nem como que começou, mas desde criança, sei lá, garoto mesmo, moleque, eu sempre tive uma paixão pelo rádio, sempre imaginei que eu ia trabalhar um dia em rádio, tanto é que os meus amigos de infância, a minha família, principalmente minha mãe e meu pai, sabia desse meu desejo de trabalhar em rádio. Agora, como começou esse estalo mesmo para falar assim, vou fazer isso, não lembro. Não lembra, né? Não lembro. Você começou na Rádio Cultura de Porto Novo na época, né? Cara, era no Porto aqui, não era ou não? Era aqui em cima, aqui entre a Adão Araújo e a Presidente Vargas. Ali onde é hoje a loteria esportiva embaixo, era naquele prédio. Em cima ali. Cara, interessante, hein? A gente custou fazer, hoje é sexta-feira 13, então ontem, dia 12, eu completei 47 anos de rádio, cara. E aí, galera? 47 anos que eu tô nisso aí. Comecei em 1979, 12 de março de 1979. Que maravilha, Venilton. Rapaz, que data olha quanto especial tempo. essa realmente, hein? Postão, quer dizer, em 79 eu tinha 9 aninhos. Vai vendo aí. Mas já frequentava, já gostava de ouvir muito rádio também. E eu tive, né, o privilégio de ir à Rádio Cultura, aquela antiga Rádio Cultura ali no Porto, né? No Porto. O grande. Vamos falar de alguns nomes aí que você que trabalhou, que você Quando eu comecei no rádio, tinha de manhã era o Pai Ossa, né? O pai do Pelezinho, do Edney Jones. Depois vinha a Beatriz de Castro, que também era operadora. Aí logo em seguida Jorge Torres, Pelé com um programa de esporte, um jornal Comunicação com o Edel, que era 11h30 da manhã. Depois entrava um Ponto de Vista com Nelson Mafra, gente da melhor qualidade, Nelson Mafra, gente boa pra caramba. E aí tinha, a partir daí, de meio-dia em diante, a programação toda ela era gravada, a partir do meio-dia. E com exceção do Hélio Fazolato, que fazia um programa meio-dia, às vezes o Hélio fazia ao vivo, às vezes fazia gravado, porque o Hélio tinha o HF, tinha que cuidar
do HF, tinha as exposições para ele fazer. Muitas das vezes o programa era gravado, entendeu? Na maioria das vezes era gravado. Às vezes ele fazia ao vivo. Mas, basicamente, era essa turma aí. Paiossa, Beatriz, Jorge Torres, Edel, Tele. E tinha os operadores, que eram o José Guilherme, o Reinaldo Tavares, e tinha um menino da noite que era o Adilson, que mora lá no Morro São Geraldo. Hoje até gente boa também pra caramba, um menino gente boa. Que maravilha, que Essa turma, hein? época. Agora... ainda tinha uma menina da tarde também, que ela era secretária da rádio e fazia um programa, que era... Rapaz, como é o nome dela? Tô com a imagem dela aqui na cabeça, agora eu sou ruim de guardar nome pra caramba. Acontece comigo também, né? Rapaz, não vou lembrar o nome dela agora. No decorrer do programa a gente lembra e faz uma homenagem a ela aí. Assim, quer dizer, em 79, cara, eu fico imaginando, né, aquela questão dos programas musicais da rádio, porque foi uma época ouro do rádio, né, com relação à parte musical também, não somente jornalística, mas a parte musical. Eu sei que você é um cara que, sempre teve envolvido com a música. Na verdade, Bambu, o grande, do meu tempo de rádio, quando eu comecei, o grande pulo mesmo da música foi a partir dos anos 80. Com a abertura política, aí começou a aparecer os festivais de música, né, da Rede Globo, aqueles festivais espetaculares, e foi eu estou falando de 79 em diante, tá? Até 79, a grande maioria no Brasil, os cantores brasileiros gravavam em inglês, não gravavam em português. É mesmo, cara. Tem entendeu? Alguns aí que a gente conhece. Né? Tem muita gente. E que tem gente nativa até hoje aí, né? Eu lembro que o Fábio Júnior começou a carreira cantando em inglês, né? É o Morris Albert, por exemplo, Morris Albert, né? É um cantor brasileiro, cantava em inglês também e tal, o nome já, enfim. O Christian da dupla Christian Ralph. É isso mesmo, cara. Tem uma galerinha muito bem lembrado. E olha só que coisa, hein? E só alguém do rádio para poder realmente alavancar isso. Por que acontecia isso? Porque havia uma censura e as letras musicais eram muito censuradas. Então, o pessoal preferia gravar em inglês, que era menos complicado, menos polêmica, entendeu? Menos complexo para todo mundo, para chegar em todo mundo, né? E assim, quando você começa, então, você falou 79, mas você já foi direto para a técnica? Já comecei na técnica. E quem é que te deu esse ensinamento aí? Porque, né, é uma coisa não é... Ainda mais naquela época que era fita cassete, era fita de rolo. Era picape. Quem me, na verdade, foi me dando os toques foi o José Guilherme, já falecido, irmão do Reinaldo Tavares, que eu fui no horário dele, comecei no horário dele com ele, e o Zé Guilherme me explicava, aqui é isso, aquilo, você faz assim, faz assado. É lógico que com o tempo cada um pega o seu molho, né? Cada um tem o seu jeito de fazer. Como ele tinha o dele, eu tenho o meu, o outro tem o dele, cada um tem o seu jeito de fazer a técnica, e aí a gente vai pegando mais o básico mesmo. Quem me ensinou foi o Zé Guilherme. Olha que maravilha. Grande Zé Guilherme. Um abraço. Que fazia, quando eu comecei a fazer um programa à noite na Rádio Cultura, um programa de flashback, o Zé Guilherme escolhia as músicas para mim. Ele fazia a programação para mim, eu só gravava, só punha a voz. Era um programa gravado e eu só punha a voz, e o Zé Guilherme que fazia a programação, fazia a técnica, ele colocava as músicas, as aberturas, tudo na hora. Bacana demais. E outra coisa, né? Galera, é o seguinte, eu lembro que eu entrei no estúdio da rádio uma vez. Não, eu era um visitante, assim, e vi o Venilton trabalhando, né, e tal, aquela mutueira de cartucheira, de como é que fala, fita de rolo, cada um num canto. O homem parecia um polvo, porque era um efeitozinho que tinha que colocar aqui, pegava no vinil, botava um efeito, botava uma mão, tirava, parava no meio do negócio, dava uma voltinha assim, botava de novo no lugar. Falava, cara, como é que esse cara consegue isso? Quer dizer, acaba depois, eu percebi, que de tanto tá fazendo aquilo, meio que automático a parada, até o tempo da música, mesmo, do locutor ali para fazer um efeito, né? Com o tempo você pega a manha, você vai mais no automático. Só que eu peguei muita evolução técnica de rádio, entendeu? 79,
com fita cassete, depois pegamos cartucheira, entendeu? Já tinha os rolos, gravador rolo, né? Akai, que era muita gravação feita em gravador rolo, que a gente chama gravador rolo, que é aquelas fitas grandes. E aí foi caceteira, e aí foi até chegar hoje no computador que como diz quem fez ao vivo e faz hoje com um computador na mão, meu Deus do céu, a mão na roda. Galera, pra vocês terem noção, quando eu cheguei na rádio em 89, quer dizer, o Venilton entrou em 79, já tinha 10 anos nas costas do Venilton aí com relação a toda essa parte, né, radiofônica, vamos dizer assim, né, esse conhecimento radiofônico. E eu peguei, Venilton, lembra? Eu cheguei na 102, daí era cartucheira, era caceteira, que era uma fita cassete, era um comercial por fita cassete, que ele rodava rápido, né? É verdade. A fita de rolo, né, o Akai, que a gente falou aqui e tal, eu peguei um pouco de tudo isso no início lá e foi de um grande aprendizado, porque realmente, hoje, com a tecnologia que a gente está vendo aí, né, com tudo no computador, muito simples, assim, simples que eu digo no sentido, já está ali basicamente pronto, assim, o Venilton entrega pronto para quem está no ar. Né? O trabalho de bastidor, também nós vamos falar um pouco dessa questão de produção. Hoje, na verdade, facilitou, né, Bambu? Porque antigamente o operador, e eu trabalhei com pessoas espetaculares, Carolinha, bom de técnica pra caramba. Pelezinho, bom de técnica. Marcão, gente boa. Porra, bom de técnica, entendeu? Os caras que eram bom de técnica, que sabia o time daquilo que o locutor está falando, qual efeito ia colocar. Poxa, o Carola... É isso que eu ia te perguntar. O locutor tinha uma preferência por alguns de vocês? Tipo assim, eu gosto de trabalhar com o Venilton, gosto de trabalhar com o Marcão, gosto de trabalhar com o Pelé. Cara, não dá pra... Bambu, porque o que acontece? A gente era do horário. O Marcão era de manhã, eu era na parte da tarde, o Pelé entrou como folgador, o Zé Guilherme também era à noite, então não dá para você ter o cara quer trabalhar com fulano. Entendi. Porque a gente já estava naquele horário. Entendi. Já tava, é igual a questão do horário do locutor, né? O cara pega de meio-dia às 4, de 1 às 4, é aquilo ali, não tem jeito, não vai mudar, não vem para de manhã, só se acontecer alguma mudança interna para poder fazer essa modificação. Mas eu quero falar um pouco mais dessa rádio antiga ainda, né? Antiga que eu digo o seguinte, esses primórdios da rádio em Além Paraíba, porque é uma história muito enriquecedora da nossa comunicação. Você vê, Além Paraíba tem 3 rádios, tem acho que mais 3 jornais ou 4, se eu não me engano, né, escritos, né, jornal gráfico, né, no sentido da coisa, fora hoje a internet. Mas vamos falar lá do passado, como por exemplo, na época, era só a Rádio Cultura, não existiam as rádios AMs, as FMs, existiam só a AM. Rádio Cultura que a potência era 250 watts. Viajava pra caramba, pegava nessa região com a beleza 250. A partir dos anos 80, houve uma portaria do Ministério das Comunicações que não poderia ter mais emissora com 250 watts. O mínimo era 1000. Aí foi obrigado a passar para 1000 watts a partir de 1980. Olha só. Cara. Aí o Hélio Fazola teve que trocar toda a aparelhagem da rádio, trocar transmissor. Entendeu? Imagino a loucura que devia ter sido na época. Foi uma correria, mas foi um negócio também, né? Foi muito bom para o rádio, entendeu? Eu acho que foi, pelo menos na época, para a Rádio Cultura, foi uma evolução danada. Porque o que aconteceu? A rádio começou a contratar locutores. Então a rádio já não tinha mais programa gravado, era tudo ao vivo. Todo mundo ao vivo. Entendeu? Todo mundo ao vivo. Todos os horários eram... Tinha locutor ao vivo na rádio, que era muito bom. Com certeza. Porque houve aí mais uma interação com o público, o ouvinte participando mais. Foi uma época muito boa. Então, galera, me pediram, né, para chegar a um determinado momento desse bate-papo, para a gente contar algumas curiosidades dos bastidores de rádio. Vamos deixar mais para frente um pouquinho, porque nós temos a história. Desde dentro da rádio mesmo, quanto as externas, as transmissões e tal, que teve muita história legal. E nós vamos contar aqui. Mas vamos tirar uma dúvida da galera. É claro que a gente passou ali, eu que passei pelo rádio, né? O rádio vive dentro de mim, graças a Deus, até hoje. A gente sai, mas está dentro, né? Vamos dizer assim. E as pessoas perguntam, mas a maioria da população, de um modo geral,
acredito que muita gente não saiba qual é a diferença da rádio AM para a rádio FM, o que seria ondas médias e ondas curtas, né, no caso, é isso? Não. Falei uma besteira danada aqui. Frequência modulada. Frequência modulada, que é o FM Isso. e Ondas ondas médias. médias. É isso aí. Me fala um pouquinho como é que é essa diferença do O Bambu, a diferença está no som, né? no som, né? Na qualidade sonora espetacular. E o alcance? O FM, a vantagem do AM é que o AM não tem obstáculo. Tem morro, ele passa por cima, vai embora. Uhum. As ondas de AM, né? Do FM tem barreira. Tem determinado lugar que não não chega, vai, né? não vai. Entendeu? Entendo. Você tá falando isso, que pô, eu escutava a rádio antigamente lá de São Paulo, a rádio AM. Falei, como é que essa rádio tá pegando aqui, cara? Que doideira. Eu sou do tempo, na minha casa tinha um rádio de ondas curtas. Eu escutava várias emissoras de ondas curtas, tanto do Brasil quanto fora do Brasil. Tinha um programa na BBC de Londres que eu amava. Era 7 horas da noite, era BBC, o programa era BBC para o Brasil. Era transmitido em língua portuguesa na hora da Voz do Brasil, justamente a pessoa migrar para as ondas curtas. Era um programa maravilhoso na BBC de Londres. De Londres, entendeu? Eu escutava aquele programa, achava ele maravilhoso. Tinha notícias da Europa de uma maneira geral e música brasileira. O programa era muito bom. Muito bom. E assim, quando essa questão do rádio, a radiocultura, ela trouxe para nós grandes, você viu de perto, né? Vou citar um nome aqui que eu lembro quando eu, moleque, ia visitar a rádio. Queria que você falasse um pouco da personalidade, vamos dizer assim, que eu digo no sentido de comunicação. Por exemplo, de um locutor que eu adorava ouvir, e ele era amado ao extremo pela população, porque além de ter uma voz tinha uma voz belíssima, era uma figura generosa, era um cara com uma educação fantástica. O Jorge Torres. Eu queria que você falasse um pouquinho dos locutores, mas o Jorge Torres, porque eu ia no programa do Jorge, assistir o Jorge ao vivo, eu achava maravilhoso aqui. O Jorge Torres, eu trabalhei diretamente com ele, porque o Jorge era de manhã, e nessa mudança da rádio, de ter locutores ao vivo a partir de 1980, o Jorge passou a fazer um programa à tarde. O Jorge era de uma criatividade espetacular. Era um cara que inventava as coisas. Ele tinha cartas, que a gente recebia muitas cartas, então ele tinha um quadro no programa dele, que era a história da sua vida. Você mandava uma carta lá, e tinha 3, 4 linhas, né, e ele transformava aquilo numa história espetacular. E o Jorge, aí como que o Jorge fazia? Ele colocava uma capa de LP na frente, para ninguém tirar a atenção dele, na frente do olho dele, assim, e inventava uma história em cima da carta da pessoa, e a pessoa falou, puxa, você contou a minha vida toda aí. Pô, o Jorge era maravilhoso. Te mandei uma frase e você... O Jorge tinha cada coisa espetacular. E além de ser muito criativo e muito atualizado. Por exemplo, tudo que era novo, quando começou, eu falei aqui dos festivais a partir de 1980, o Jorge gravava aquelas músicas dos festivais para ele poder rodar no programa dele. Coisas que ainda não estavam tocando em emissora nenhuma, o Jorge gravava já tinha para poder tocar ligado na parada. Que coisa interessante. Porque eu lembro, pô, chegava no rádio, tinha uns banquinhos, sentava assim, ficava olhando ali o locutor e tal, e o Jorge com esse desempenho todo, e sempre muito educado, muito na dele, e eu ficava olhando e falava, cara, como é que esse cara consegue? E vocês ali na técnica fazendo uma ruaça danada, e eu vendo essa criatividade toda, porque muitas das vezes o cara tava igual nós estamos aqui agora, sem papel nenhum na mão. E o que vier, veio, entendeu? E ao vivo, igual nós estamos aqui agora, se errar, errou. Não tem como voltar atrás. Né? Mas o Jorge era de uma criatividade muito grande. E assim, outra figura que você... Voz maravilhosa. Outra figura que você viu de perto no rádio, seu Hélio Fazolato, foi também um comunicador. O Hélio tinha um detalhe do Hélio que eu gostava pra caramba. O Hélio, você pegava um texto e falava assim, Hélio, pô, eu tô sem ideia nenhuma, cria um texto aqui pra mim. Na hora ele fazia um texto pra você. Um texto espetacular que você poderia, de repente, nem
usar aquele texto todo, mas te dava um norte para você, pô, vou fazer assim assado. Pô, era muito bom. Cara, eu trabalhei com o Edel, porra, uma voz espetacular. Jornal com o Edel era um negócio maravilhoso, cara. Entendeu? O Edel sabia fazer, ler notícia, dar a entonação certa. Poxa, era uma coisa maravilhosa. Trabalhei com Adilson Correia. Adilson Lee Correia. Isso aí. Muito bom também, Adilson. O Adilson tá aí, rapaz. Eu tô devendo trazer o Adilson aqui. O Adilson, a gente tem que dar um jeito de trazer o Adilson aqui, porque é outra figura lendária do rádio Além Paraibano, uma voz poderosíssima também. Aí isso me deu um gancho aqui, que essa questão de voz, que eu acho legal, é o seguinte, houve uma época da voz padrão de rádio, né? Aquela voz do cara com vozeirão, aquela coisa toda. Hoje em dia... Isso com o tempo foi se perdendo, porque deu-se mais valor à comunicação. O comunicador. Não o locutor. Entendeu? Poderia até o cara com a voz linda ser também um grande comunicador. Claro, com certeza. Como acontecia. A gente conhece muitas pessoas. Pô, nossa, é um César Romero da vida. Poxa vida, César Romero. César Romero é aquele César Romero fazia um programa na Rádio Cultura chamado MPB Som, que era... que o César queria fazer um programa de MPB, mas ele não tinha um nome assim legal. Aí eu falei, César, vamos fazer assim, assado. Aí ele falou, vou fazer MPB Som. Aí, beleza, pegou esse nome. A gente gravou uma vinheta que era com um pessoal lá da Ilha Gama Cerqueira. Tem muitos aí que nem estão mais aqui entre a gente, que foram lá na rádio só para gravar essa vinheta, e ficou uma vinheta espetacular. O Jorge Toso falava comigo, pô, você teve um filho aí, que essa vinheta é um filho seu. Pô, aquela vinheta ficou maravilhosa, do MPB Som. César Romero, pô, muito bom. Que também. nome bacana, hein? É o nome do programa? Era MPB Som. Grande César. César é outro, também tá me devendo uma visita aqui, né, César? Mas enfim, Venilton, é isso, né, cara? Esses comunicadores, essas ideias, essas coisas do rádio. Vou falar o rádio de antigamente, né? Olha só. Mas porque assim, grandes histórias. Aí você vê eu achava importantíssimo e achava legal a atividade do seu Edson Schettino. Quantos anos, desde o início, né, da Rádio Cultura, não é ou não? Eu já peguei o Edson a partir de... Na verdade, quando eu entrei na rádio, o Edson não estava. O Edson voltou para a rádio a partir de 82, me parece. 82. E aí o Edson fazia... Quando o Edel não fazia o Jornal Comunicação, quem fazia era o Edson. O Edson fazia Jornal Comunicação, transmissão esportiva, ele narrava os jogos, entendeu? O Edson também é uma figura importantíssima. Importantíssimo, sim, com certeza. Eu estou falando, é claro que tem muita gente antes que já fez parte da Rádio Cultura, principalmente da Rádio Cultura, que foi a mãe de todas, que também merece ser falado. Mas eu estou falando das pessoas que eu comecei, que eu trabalhei, convivi a partir de 1979. Raul de Almeida, por exemplo. Raul de Almeida. Grande comunicador do esporte, né? Tal. Contava as histórias de o que estava acontecendo naquela semana, né, dentro do esporte. Quer dizer, olha só que louco. Tele tinha um programa de esporte que era de 11h15, era 15 minutos, de 11 todo dia. De 11h15 a 11h30. Cara, o Tele também era aquele cara espetacular, desenrolava. Depois montou uma equipe de esporte que trouxe Alberto Bejani, que foi prefeito de Juiz de Fora, para narrar jogos. O Tele foi para Juiz de Fora também depois? Foi. Trouxe o Lauro, que era um locutor da Rádio Imperial de Petrópolis. Cara, o Tele montou uma equipe de esporte muito boa. O nosso querido Gelson transmitia aqui na região os campeonatos regionais. Época muito boa. O nosso querido Gelson Cunha trabalhou na cultura também ou não? Foi não, direto para o Rio? Não, o Gelson eu já conheci ele eu já conheci o Gelson por causa ele era muito amigo do meu pai e por causa de música. Eu conheci o Gelson. E o Gelson me deu uma oportunidade do caramba de fazer um estágio na Rádio Globo. E aí, fui através do Gelson Cunha. Gelson Cunha, olha aí, tá vendo? Cunha. Olha o know-how do camarada. É Rapaz. época tá muito boa, cara. Aí, muito também espetacular. Muito bom, muito bom. E Venilton,
E a família praticamente, quer dizer, os irmãos também todos partiram para dentro da comunicação. Da comunicação. Peca Ribeiro, o Lula qual é o nome Alcance. da Alcance, tá todo mundo na comunicação. Isso muito aí. bacana, muito bom. O Lula trabalhou na Rádio Cidade, além é. de trabalhar nas rádios de aqui de Além Paraíba, trabalhou na Rádio Cidade, Juiz de Fora, Rádio Catedral, entendeu? Sim, ele entrou de cabeça e ir mais longe, e eu não fui, porque na época pintou a Light na minha vida, eu resolvi ficar pela Light, que ela, Entendi. financeiramente falando, me dava um suporte melhor. Aliás, graças a Deus, porque foi através da Light que eu pude me manter esses anos todos no rádio. No rádio. É interessante porque, assim, um cara da técnica, do calibre do Venilton, tá? Não tô, né? Porque o Venilton tá aqui na minha frente, todo mundo que conhece o Venilton sabe, a galera sabe, e não vou falar nenhuma atrocidade com relação a isso. Venilton é um homem caro para dentro do sentido da produção do rádio. Por que eu falo isso? Galera, se vocês verem o Venilton no bastidor, porque a gente só via a rádio pronta ouvindo em casa. Vocês não sabem toda a dinâmica que tem para, por exemplo, estou falando isso porque o Venilton foi meu produtor no meu programa Atmosfera 102. Eu falo produtor mesmo. Porque, tipo assim, dava toque, Bambu. Pô, desde a escolha do nome. Desde a escolha do nome. Foi uma luta, lembra? Eu levava um nome, eu falei assim, esse nome aí tá feio, Bambu. Não, isso aí não vai pegar bem, Bambu não. Trazer você precisa 500, de uma coisa melhor. Bambu trazer 500 nomes. Vendo o que é esse nome aqui? Eu falei, pelo amor de Deus. Faz isso não. Não, quer acabar com você? Olha esse nome aqui, pela madrugada, Bambu. Até que ele resolveu fazer uma pesquisa. Aí for fazer uma pesquisa, perguntei a várias pessoas. É verdade. Um nome que a gente pegou, perguntei Ednei Jones, perguntei o pessoal do rádio, Ednei Jones, Pelezinho, Marcão, quem mais eu perguntei? Gustavo. Vou perguntando o pessoal do rádio, o que vocês acham desse nome? Porque é o seguinte, a gente não chegava num denominador comum, né? Aí eu chego em casa chateado, falei, rapaz, o programa precisa começar, não tem nome. E aí eu liguei no History, se eu não me engano, e estava passando um programa sobre planeta, né? O planeta Terra. E aí o cara falando sobre a atmosfera terrestre, né? Eu falei, atmosfera 102. Levei o nome pro Venilton. Não, tem que fazer uma pesquisa. Aí foi aí que o nome foi aprovado. Senão eu estava procurando o nome até hoje. É verdade. E o Bambu, pelo amor de Deus, vocês não conhecem o Bambu. Aí vai eu gravar. Mas aí o que vai eu fazer o programa? Então, assim, muito nervoso, obviamente, voltando depois de muitos anos, né? E aí o Venilton falou, calma, vai dar tudo certo, vamos fazer uma montagem aqui bacana, fazer umas vinhetas bacanas. E aí a tranquilidade que o Venilton colocou. E as vinhetas foram feitas pelo Guino Araújo, lá na Bahia. Lá na Bahia, é verdade. Guino Araújo, gente boa também. Cara, o Guino também tem cada história legal. Muito, vamos falar um pouco dele aqui. Vamos falar quando eu chegar na 102 da nossa geração aqui, vai ser um negócio doido. E eu quero agradecer também ao grande Alexandre Gaguinho, o Gaguinho que fez a abertura, aquela abertura, né? Pediu para um locutor amigo dele lá acho que de Goiás. É o que gravava as chamadas dos bailes da E o cara fez e tal, o Venilton fez as montagens, mandou tudo separado. Tudo off. O Venilton fez a montagem e ficou aquela maravilha que vocês, na época que ouviram o programa, foi. Venilton, mas vamos lá então, já que a gente está falando de 102, a partir, né, de 89, falando da Rádio Cultura, de alguns grandes nomes aí, que é claro, tem muita gente importante, tem mais alguém que a gente não podemos esquecer. Não. Antes de falar da C2, é bom lembrar que eu passei pela Juventude. Foi. Eu sou o primeiro funcionário da Rádio Juventude. O 1988, em outubro de 88, teve a festa tinha a festa no Carmo, que era a festa da cooperativa do Carmo. E o HF fazia essa festa. E eu fui lá no último dia da festa, eu fui lá um domingo. Eu, Marcão, Ricardo Cruz, mandar um abração pro Ricardo Cruz. Grande Ricardo. Lá na Jaqueira. Fomos para essa festa. Assim que a gente chegou, a gente encontrou com o Hélio Fazolato. Logo na entrada ali da exposição, o Hélio vira para mim e falou assim, rapaz, ganhei a autorização para montar a Rádio Juventude. Você vai ser meu
funcionário, vão lá segunda-feira, vão lá amanhã pra... Pô, não lembrava nem caramba de lá. Que isso? Nem lembrei, rapaz. Ficamos na festa a noite toda. Chapando uma, pronto. Aí, na segunda-feira, falei, não, 4 horas eu vou lá. Lembrei, não, a Rosângela, Rosângela, que é a secretária, grande Rosângela também, pessoa importante pra caramba. Isso. Rosângela me ligou, falou, pô, Mãe da Luísa Chacon, né? Que é Isso. cantora aí do Amarantos. Isso, aí a Rosângela me ligou, pô, o Hélio tá te esperando. Eu falei, ih, Rosângela, esqueci. Fala com ele que amanhã eu vou. E fui, na terça-feira, cheguei lá. Aí o Hélio já me agarrou pelo braço. Rosângela, primeiro funcionário da Rádio Juventude. E aí combinamos um salário, ele falou, vou te pagar tanto até a rádio entrar no ar. Foi 1 ano antes, hein? Porque, e depois de que a rádio entrar no ar, vou te pagar tanto. Combinamos um salário lá. Por quê? Porque eu comecei o Hélio queria começar tudo novo, de novo. Tudo novo, né? Então ele me levou para comprar LP novo, que antigamente era LP, né? Se bem que o Montenegro, na época, trouxe muito CD. Aí o Hélio me levou para comprar LP, equipamento. Começamos, o Hélio tinha uma facilidade por causa da Abert, da Mirt. E aí nós fomos em várias emissoras de rádio, fui conhecer como fazia, por que aquele playlist, por que aquela emissora toca só aquele tipo, aquela quantidade de música o dia inteiro. Pô, eu vivi com muita gente legal, muita gente também que facilitou, entendeu? O aprendizado, né? E você estava aprendendo naquele momento uma nova linguagem de rádio, que era a FM, né? Você estava vindo da AM, né? Então, quer dizer, o Montenegro também, com os equipamentos que trouxe. O Montenegro foi um cara importante a também. Juventude, quando entrou no ar, cara, com aquele som da Juventude, foi de assustar. Dia Rádio 28 grande. de setembro de 1989, mais ou menos, era um feriado, 28 de setembro, lembra aí, mais ou menos umas 7 horas da noite, 7 e pouca da noite. Muita gente fala que a primeira música que tocou na Rádio Juventude foi essa linda Juventude do 14 bis. 14 bis. Mas, na verdade, a primeira música, porque o que aconteceu? A gente já estava esperando que a rádio ia entrar no ar, porque eles estavam mexendo lá na torre, e a gente deixava tocar um LP. E a gente deu preferência ao LP de novela. Estava tocando um LP de uma novela, não lembro. Eu lembro do selo, que era um selo amarelo. E a primeira música que tocou na Rádio Juventude foi o Queen. Foi uma música do Queen, que eu não me lembro agora, só se eu escutar a música. Essa música que foi a primeira música a tocar na Rádio Juventude. Caramba, aí o Eider, que estava lá com a gente, entrou no ar, falou alguma coisa e colocou essa música, nossa linda Juventude. Quer dizer, foi a segunda música, então, dentro da situação. Mas começou inaugurando maravilhosamente bem. Com o Queen, pô. Né? Qualquer coisa do Queen que tocar tá de bom tamanho. E a gente estava numa ansiedade que a gente estava lá, vamos beber alguma coisa. E não tinha, hoje tem facilidade do celular. Naquela época não tinha. Como é que o pessoal lá na torre ia saber que a rádio entrou no ar? Pois é, e aí? Como é que Foguete. Que isso? Subimos lá em cima no prédio do HF. Fumaça, igual o índio. Soltando foguete. Soltando foguete. O pessoal lá sabia que a rádio entrou no ar. Caramba, rapaz. Essa aí pra mim foi nova agora. Doideira. Comunicação foi no foguete. Foi no foguete. Você imagina, igual o índio fazendo fumaça não no tinha carro. Celular, não tinha telefone lá na torre. Olha isso, cara, que coisa legal, hein? Tá aí uma das histórias primórdias da rádio em Paraíba, tá vendo? A comunicação foi através de foguetório. Foguetório. Que maravilha, que cara. comemorava o aniversário de Além Paraíba e justamente a entrada da Rádio Juventude no ar. Então vamos lá. Você lembrou bem, porque realmente o Venilton vem de Juventude, vem de Cultura, Juventude, depois, bastante tempo depois, 102 FM. Não muito tempo depois. Foi muito tempo, mas fica assim, não, a Rádio Juventude... A Rádio Juventude entrou no ar em 89, setembro. Eu saí da Juventude em março de 91. O Pelezinho saiu um pouco antes. O Pelezinho estava com a gente. Porque o Pelé... Foi uma leva, né? Foi uma troca, na verdade, né? foi uma troca de emissora. Quem estava na 102 passou para a Juventude, quem estava na Juventude passou para a 102. Verdade.
Você ficou, então, que uns 2 anos... Fui para 102, graças ao grande Flávio Peru, Flávio Tosa. Grande Flávio Flávio, Flávio, não, vem cá, você vai ficar, vamos vem comigo, vai para 102. Para 102. E você era da área comercial da 102 na época, com o Luizinho Discos, eu lembro disso. Grande Luizinho, que me levou para 102. E aí, Venilton, como é que vocês montaram, então? Porque foi uma surpresa para a cidade, muito grande, eu lembro. Assim, a Juventude, quando ela entrou no ar, com a qualidade de áudio da Juventude, era uma coisa assim, de botar inveja em rádio grande de capital, tá? De boa era mesmo, era uma FM com pressão, no sentido da coisa, né? Equipamento que foi colocado ali, uma coisa assim, fantástica. E a programação, a rádio veio com uma programação Não, o que aconteceu é o seguinte, falando de equipamento, aí você tem que tirar o chapéu para 3 pessoas que eu falo. O Montenegro, o Edel Ferreira Gomes, que o Edel tinha uma visão o Edel tinha uma visão desse negócio de rádio do caramba. O Edel sempre teve uma visão espetacular. Então você tinha o Edel, o Montenegro e o Hélio. Juntou esses 3, vamos pôr o que há de melhor. E aí, o que há de melhor, eles foram montando o som da Rádio Juventude. Quando a Juventude entrou no ar definitivo, ela não tinha programação nenhuma. Tudo que foi no ar da Juventude foi eu que criei. Tudo. Eu criei o sertanejo de manhã, que na verdade não era sertanejo, era country. Era country e sertanejo, porque a gente tinha muito CD de country que o Montenegro trazia muito dos Estados Unidos. Aí eu criei aquele programa, aí eu criei o Giro 95, que inclusive era na minha voz, que uma vinheta que eu levei um sábado à tarde inteiro para montar, porque não tá bom, vamos fazer de novo. Faz de novo, até que ficou uma vinheta muito legal. Aí criei o FM especial. Eu fui criando a programação da rádio todinha. Eu fui desenhando. E o Hélio depois teve a ideia de fazer um programa que colocava o ouvinte no ar, que era de manhã. Só que a linha ficava congestionada demais. Era um telefone no HF, era ramal, mas ficava congestionado a linha, atrapalhava a produção do HF, venda, né, das coisas e tal. Aí passou esse programa para a noite. Entendeu? Aí foi apresentado pelo Lula, meu irmão, pelo Edney Jones. Wade, né? Acho que Wade, eu não lembro agora. Uma turma boa. Galera boa. E assim, cara, esse negócio de colocar o ouvinte no ar tem a história, né? É muita coisa. E assim, a Juventude, você falou do equipamento, e essa questão da programação da Juventude era uma coisa também estrondosa, né? Bem diferente, assim, no sentido do que estava sendo apresentado naquele momento. O que aconteceu, também. Bambu? Eu tinha muito conhecimento das rádios que eu ouvia. Então eu comecei a criar uma programação baseada naquilo que eu já tinha uma noção que poderia ser bom para a juventude. Por exemplo, o Country era um programa que tinha na Rádio 98 do Rio. Entendeu? Eu comecei em cima para criar esse programa, falei, a gente podia fazer então um country, já que a gente já tinha muito CD de country, aí eu misturei country e sertanejo. E aos poucos foram tirando o country e ficou só o sertanejo. Entendeu? E o Flashback era um programa que tinha muito na Mundial, a própria 98. Entendeu? A Mundial era uma rádio também, nossa senhora. Top. Coisa maravilhosa. Eu vi um Alberto Brizola da vida, eu lembro da situação daquela, era coisa de louco. Já veio aqui em Paraíba várias vezes. Veio. Eu lembro que no Esporte Clube São José, o Passa Um, o Luizinho disse que trouxe o Luizinho, na época, eu vou lá no São José. Eu fui lá ver o Alberto Brizola, porque, era o cara do rádio naquela época, uma coisa assim super mega fantástica, era um negócio transcendental. Tá olhando? Aí, Nicolas, o homem tá olhando o brilho, é isso aí. Não, eu tô olhando aqui, é outra coisa. O que você tá vendo aí, Venilton? Levantou o celular. É porque eu enxergo muito bem de perto. Perfeito. Entendeu? Eu tenho que tirar o óculos para enxergar de perto. Aí eu tenho que levantar. Tem uma galera, falar aí, porque você deve estar dando um confere no nosso chat aí, Venilton. A galera tá aqui mandando pra caramba, tem muita pergunta aqui. Daqui a pouquinho, quando a gente fizer uma horinha de programa, tá faltando pouquinho, só 15 minutinhos e 14 minutinhos pra gente poder ir pro chat. Mas eu quero saber um pouco mais essa questão. Eu lembro de um programa
eu lembro de um programa que tanto na Juventude quanto na Rádio 102 FM dava era meio que uma provocação de uma rádio, porque É o era FM especial. especial com o especial Do cassete. Vocês criavam um negócio do lado A de gente- lá, a gente criava um negócio do Isso lado aí. de cá. A gente chegava a gente provocava, quando eu estava na 102, eu provocava aliás, quando eu estava na Juventude, eu provocava a 102. Isso aí. A gente fazia um especial falando alguma coisa que estava na programação da 102. E depois eles começaram a fazer a mesma coisa na 102 com relação à Rádio Juventude. Perfeito. Boa época também do especial do cassete. Aí o Edney Jones foi depois para a Rádio Juventude, eu fui para 102, o chumbo ficou trocado. Foi mesmo. E era uma coisa muito divertida, porque, por exemplo, escolhia-se uma banda, e aí, tipo assim, se escolhesse, vamos supor, se a 102 escolhesse o Roupa Nova, para fazer um especial do Roupa Nova, A gente logo colocava 14 bis. Isso aí, já colocava uma coisa. E olha a qualidade que era aquela disputa. Quem se beneficiava, obviamente, era o ouvinte. Né? E cada um com a sua história. Era uma coisa muito bacana. Eu só lembro uma vez, você já estava na 102 e colocaram o Aladir Neverton, mas o Eider colocaram um especial da banda Rush. O Rush, né, que vai vir no Brasil aí e tal. O trio, né? Fantástico canadense. E lembraram que só tinha um disco da Juventude, olha você vê. E eu tinha praticamente a coleção do Rush. Aí me liga o Aladir, pô, Bambu, eu sei que tu tá na 102 aí, mas é o seguinte, rapaz, botamos uma coisa aqui e você tem os discos aí, você não quer emprestar os discos? Eu falei, claro, vamos lá. Bambu, na verdade, a gente nunca teve rivalidade entre claro a gente. Que não. A gente sentava junto, era tudo amigo. todo mundo amigo. É verdade. Você fazia, a gente fazia churrasco junto. Pô. É verdade, era muito. O Venilton era fantástico, assim, cara. Esse espírito, né, dessa confraternização diária, porque era isso, era uma festa todo dia. Uma coisa que eu lembro da 102 também que eu gostava, tinha o Rock and Blues. Fernando Bambu, Hugo Binato, Hugo Binato, a gente também, o Hugo Binato tem cada história legal. Verdade. A gente, aí, uma outra situação que foi muito bacana, o carinho, o Hugo Binato, esses dias mesmo, a gente conversando, quando eu falei, pô, Binato, o Venilton aceitou aquele convite. Ele falou, eu tenho que agradecer muito ao Venilton. O Venilton nos ajudou muito lá com aquela paciência dele. E a gente não era do rádio. Mais ou menos paciente, né? Mas chamava atenção também. Gente, presta atenção. Pelo amor de Deus. Não esquece o microfone aberto. Tinha essas coisas, cara. Era muito engraçado. Eu acabava de fazer a locução, aí ao invés de desligar o microfone continuava conversando. E aí começava conversando. Tocando lá. Ainda bem que não falamos mal de ninguém, mas sinceramente, tem uma história que nós vamos contar sobre uma parada que aconteceu dessa questão de esquecer o microfone aberto, aconteceu com o Marcão. Vou deixar mais para frente um pouquinho, que tinha uma festa lá no teu Morro da Conceição, rolando negócio de carnaval, pagodão rolando lá, e o Marcão na rádio, ele ia depois fazer o programa, fazer a apresentação do pagode lá, e o pessoal botou um PA e botou a 102 para rolar. Vou contar então de uma vez. Venilton, tamo lá, eu tô lá na rádio com o Marcão naquela, né? Tá, não sei o quê, comigo não tá e tal. Lança deu uma causa em termos ainda, falava muito isso, você não sabia que tava falando direito, né? Isso é uma coisa que eu inventei. Foi uma linguagem que a gente inventava. Eu inventei, na verdade, eu e Ricardo Cruz, quando a gente estudava no CAP. Pra fugir de algum... Por exemplo, se a gente estava eu e o Ricardo conversando um assunto, apareceu uma outra pessoa para puxar um outro assunto que não tinha nada a ver, a gente querer continuar aquele papo, a gente falava uma linguagem assim, vamos lá na Macau, os 22. Aí eu já percebia que a gente tinha que ou sair dali, ou então a gente parava o assunto. Mudar o assunto ali por causa da outra pessoa. E eu lembro, rapaz, aí o Marcão, o pessoal lá ligou pra rádio e tal, botava ao vivo, né? Aí a pessoa falou da festa que estava rolando lá no Morro da Conceição, tá, negócio de carnaval lá do Colina, aquela coisa toda. E o Marcão saindo, a voz do Marcão no PA. Essa era a voz do Marcão no PA.
aconteceu o que não podia acontecer de hipótese alguma. Marcão, e aí, galera, um abraço pra vocês aí, Morro da Conceição, todo mundo se divertindo, pagodão, daqui a pouquinho eu tô aí, um abraço pra fulano, pra Beltrano e tal. Aí me falou o nome de uma medo de pessoas lá, valeu, um abraço, ele achou que tivesse desligado o microfone, bateu a chave foi lá e voltou. Ele vai todo mundo pra casa do Gazete, aquilo saiu no ar, cara, lá no PA, bicho. Mas ninguém se sentiu ofendido, porque se tratando do Marcão, a gente já sabia como que o Marcão era. Que o Marcão tratava todo mundo desse jeito. Muito desse jeito. Na verdade, era até uma forma carinhosa dele falar com as pessoas, entendeu? Mas aconteceu uma cena curiosíssima que foi o seguinte: ele, quando eu fiz assim, aí a chave, ele foi lá e desligou a chave. Voltou a chave, pô. Cortou o som do microfone. Botou a mãozinha na boca assim, pegou o telefone do lado assim e foi e tirou do gancho. Pra ninguém ligar de novo, que ele ficou com medo de alguém. Falou, pô, você xingou todo mundo aqui. Mas era um jeito totalmente dele, inocente. Dentro da brincadeira do Marcão, né? Marcão, Pelé, tudo. Nossa, Pelézinho, então, a figuraça. Pelé, é só vocês ouvirem o programa do Pelézinho. Vocês têm uma dimensão do que é o Pelé, tanto no bastidor quanto ao vivo. Uma loucura total. Resumindo, né, Venilton? Imprevisível. Você não tem como controlar o Pelézinho. Ô, Bambu, você tá falando aí de rádios que eu já trabalhei? Eu trabalhei, rapaz, eu fiz um programa na rádio São João Nepomuceno. Era um programa gravado à noite, porque eu fui substituir o Peca, meu irmão. Quem fazia o programa era o Peca. O Peca foi pro Rio e eu fiquei... O pessoal da rádio, que a gente aqui em Além Paraíba, com o pessoal de São João, tinha uma afinidade muito grande. Eles gostavam de vir para cá, a gente também gostava de ir lá. Eles faziam churrasco, faziam futebol, aquela coisa. Bambu nunca jogou nada e jogava lá. Eu entrava em campo e falei, meu Deus, vamos perder. Eu ia pra cada Pelo amor de Deus. E aí, rapaz, eu fiz um programa, fui substituir o Peca, e eu peguei muitas ideias que eu já tinha ouvido de outras rádios, igual, por exemplo, Jorge Torres, esse negócio da carta da sua vida. Eu comecei também a fazer à noite. Cara, eu recebia carta pra caramba, Bambu. E aí, conta um pouco de uma curiosidade, você lembra de alguma história curiosa aí? Tem eu criei vários quadros. E eu criei um cantinho da poesia. Falia umas 3 frases de alguém, você mandava um tipo lá, batatinha quando nasce. Você mandava um negócio, eu li aquilo lá. Quem está mandando hoje é o Fernando Bambu, lá do bairro tal, cara. Eu inventava a história. E eu recebia sempre uma carta de um determinado rapaz. E ele escrevia bem pra caramba, tá? Ele escrevia uns textos grandão bom e eu lia o texto dele pra caramba. Aí um dia eu tô lá na festa da rádio lá em São João, me entra um policial, um cara e um outro. Na verdade, 2 policiais e um cara. Rapaz, o cara era presidiário, estava cumprindo pena. Aí o delegado me chama lá na frente e fala que o cara mudou muito depois que eu comecei a ler as cartas dele no ar, que o cara se transformou em outra pessoa. Pô, foi uma época boa, fiquei muito... O cara mexeu muito comigo, tá? Que bacana. Aí ficou um negócio que foi muito emocionante. Essa mudança que o cara teve pela atenção que eu dei a ele, entendeu? Entendi. Eu tenho também outra história legal de São João. Eu gravava o programa era gravado de sexta, eu tinha que gravar o programa entre sexta-feira e quarta-feira, sexta até quarta, porque na quinta-feira o programa ia para São João Nepomuceno através do malote da Energisa, que na época era a companhia Força e Luz. Então eu tinha que gravar o programa e na quinta-feira de manhã o programa tinha que estar. Mas de vez em quando eu falava, eu vou lá mesmo levar o programa. E teve um dia que eu levei. Fomos lá para São João Nepomuceno. Foi eu, Ana, Carol, um bebezinho. O pneu do meu carro fura na estrada. Caramba. Troquei o pneu, beleza. Fomos para a rádio. Ficando batendo papo com todo mundo. Aí eu falei, onde tem um borracheiro aqui? Ele falou, tem um borracheiro, tem um senhor ali na rua tal, pode ir lá. Aí eu fui. Um senhor grandão, igual um alemão, forte pra caramba, camiseta, aqueles homens brancão de camiseta branca. Aí eu cheguei lá, comecei, pneu, aí ele falou assim, peraí, você é o Venildo da rádio? Olha só. Aí eu falei, sou.
Rapaz, eu escuto seu programa todo dia. Seu fã. Aí chama a mulher dele, chama o vizinho. Quando eu fui, eu tava almoçando na casa do cara. Caramba! Tava eu almoçando lá na Mas isso é muito bom. Porque a oficina, o cara morava, esse senhor morava atrás da oficina. Entendeu? A oficina era, pô, foi também muito bom essa história. E assim, pô, o rádio tem essas coisas, né, cara? Da pessoa Conhecer legal, pela voz. Pela voz, eu ia falar isso aqui agora. Porque a televisão é fácil o reconhecimento, você tá vendo o sujeito ali. Agora, hoje, obviamente, a gente fazendo aqui o podcast, as pessoas agora estão sabendo. Quem não me conhecia, só ouvia a minha voz, sabe? Aquele ali é o Fernando Bambu. Eu tenho até uma passagem curiosa com relação a eu fazer o programa de rock pesado. Chegou a menina lá achando que ia encontrar um cara louro tatuado, de olhos azuis. Chegou lá, era um negão. Eu assim, ué, falou, mas o que tem? Não tem esse negócio, não. Entendeu? A música tá para todo mundo, né? Mas, enfim, é bacana pra caramba isso, essa descoberta do ouvinte. Quando ele encontra, eu lembro quantas e quantas vezes, né? E a gente já passou por essa situação realmente, de encontrar uma pessoa. Pô, você, pela voz, cara, é tão satisfatório saber que a pessoa te ouviu mesmo e tal. E Venilton, então vamos lá, eu vou aqui, rapaz, vou aproveitar o momento, porque depois que eu vier do chat aqui, tem uma galerona aqui no chat. Muito obrigado pela participação de vocês aí. Continuem mandando mensagem, te valendo na medida do possível aqui. Mas depois da gente ler o chat, eu vou lembrar vocês o seguinte: nós vamos entrar numa história, né, gradativa lá do início da rádio 102 FM, que aí tem a ver, né, com aquilo que eu vivenciei junto com o Venilton, não somente em programas, mas também com relação às transmissões. As transmissões, elas têm uma história bem peculiar dentro do rádio, porque além da gente estar ao vivo ali fazendo aquele momento, né? E as pessoas, né, as pessoas que geralmente entrevistar o artista ou entrevistar as pessoas não têm dimensão que a gente tem com relação à questão do rádio, no sentido da coisa. Ela fala o que dá na cabeça, o que ou às vezes não fala, tem esse negócio também, né, Vernildo? Ô, Bambu, antes de você, já que você está tocando no assunto de transmissão, antes de você entrar no chat, falar aí, atender as pessoas que passaram mensagem, eu transmiti concurso de Miss Minas Gerais. Caramba, rapaz. Belo Horizonte. Foi em 1985. Eu, Jorge Torres, Virgílio, fomos para Belo Horizonte transmitir concurso de Miss Minas Gerais. Caramba, lá na associação, na ABB, né? Do Banco do Brasil, ali na Pampulha, num lugar lindo, espetacular. E a transmissão antigamente era em 4 pernas, que a gente fala. São 4 fios. 2 fios que levam o som de Além Paraíba a Belo Horizonte, para a gente fazer escuta, e 2 fios que traz o som de Belo Horizonte para Além Paraíba, para ir para o ar. Então a transmissão era feita dessa maneira. E eu lembro que o Edel me deu o Edel falou, o Edel é uma visão do caramba do rádio. O Edel falou, leva um carretel de fio aí, porque vai precisar. Realmente precisei, porque a Telemig, na época, colocou a nossa linha lá na porta do ginásio. Colocou, na verdade, lá na entrada, antes do ginásio. Era uma distância... Vou te falar assim, para você entender. Da entrada do Independente até lá onde é o bar do Independente, ali a piscina, aquela área. Era uma distância assim, só que subia. Aí eu levei aquela montura de fio. Nossa. Um cara da TV Alterosa me ajudou, passei os fios por cima das árvores e tinha mais outras emissoras lá transmitindo. E os caras também fizeram a mesma coisa, passei por cima das árvores para não passar. Como você ia passar aquela montura de fio no chão, lá, no meio do povo? Passando por cima das árvores para poder fazer a transmissão. E durante a transmissão, aliás, na verdade, antes da transmissão, eu fiquei pensando assim, como é que transmite o concurso de... Pois é, porque você vê uma coisa, mas o regulamento, por que usa essa roupa, por que usa esse traje, essa coisa toda. Aí eu procurei o Nicolau, rapaz, eu não lembro agora o sobrenome dele, já faleceu, que ele que era o coordenador do Miss Minas Gerais. O cara foi de uma educação, me deu todas as coordenadas, me deu o regulamento, por que isso, por que aquilo, me explicou tudo. For fazer a transmissão. Durante a transmissão, nós estamos na transmissão, eu fui dar uma relaxada. Quando eu estou dando uma volta no ginásio, gente pra caramba,
encontra o José Alves Forte e a Olha esposa aí. dele. A esposa dele ia em tudo que era concurso de Miss, ela sabia tudo. Foi Ela foi a sua... me facilitou durante a transmissão. Entendi. Francisco, Ela participou com você, participou então, pra comigo, poder falar das Jorge, missas e tal. ela deu um show com a gente. Eu, Jorge Torres e o Virgílio. Que Muito a sua bom. volta, então, tinha que ter sido dada realmente para eu encontrar. Nossa Senhora, que maravilha. Eu sempre imagino é bom uma comigo. transmissão dessa, uma coisa assim, de tremer do dedão do pé ao cabelo que eu já não tenho mais. E eu. Pois é. Não tem jeito, né? Assim, dizem que o pessoal ficar careca é sinal de muita inteligência. Pode ter... Então, vamos nessa. Galera, antes eu quero mandar um abraço aqui para o Rafael Damasceno, financiamento de veículos, um dos nossos patrocinadores, a cerveja Porto Novo, do nosso amigo Brasilino. Um abração para toda a equipe aí da equipe da cervejaria Porto Novo e também a equipe também lá do Rafael Damasceno. Tá a fim de financiar teu carro, só procurar comprar um carro novo, financiamento, enfim, trocar de carro, o que você quiser fazer, Rafael te atende de boa. E a cerveja Porto Novo, todo mundo sabe a delícia e o frescor que é. Uma cerveja premium deliciosa e tem outros sabores também, cerveja e chopp saborizado, uma coisa maravilhosa. Você quer a sua festa, quer lá o seu chopp lá da cerveja Porto Novo, do chopp Porto Novo, é só você ligar para a galera lá do Brasilino que você vai ser muito, muito, muito bem atendido. Bom, vamos para o chat aqui, porque tem uma galerinha boa e eu fico muito feliz quando vocês participam. Já de primeiríssima aqui, o Caio Pacheco, que é o nosso diretor aqui do Estúdio House Podcast, dando uma boa noite para nós. Muito obrigado aí ao Caio e também ao Clério Rios, que também mandou mensagem aqui, já nós vamos chegar nele. São os dois responsáveis por essa mudança toda do estúdio aqui, com essas câmeras novas, maravilhosas. Vocês podem ver que o som está uma beleza, que as imagens estão fantásticas, entendeu? E é por causa desse empenho, desse amor, desse carinho aí de Caio Pacheco e também do Clério Rios, do Clerinho Rios. Pai do Clerinho foi técnico de som da Rádio 102 FM, se eu não me engano. Foi, né? e televisão nem para ele. Televisão, né? Tá vendo que maravilha? E então, a Regiane Teixeira que faz aqui na casa o Pod Pink. Trabalhou na 102 com a gente. Isso, está mandando aqui uma boa noite para nós. Seu sobrinho, seu afilhado, Maurício Lá Barbosa. Maurício JF. tá lá em JF, fala aqui, forte abraço, essas duas feras da comunicação. E o Maurício, eu estou aprendendo até eu trouxe o Venilton, que é para não perder o time, entendeu? Para continuar eu aprendo até parada. hoje. Não aprendi até hoje. Tô aqui, não, eu tô na luta. O Venilton é paciente, estou falando com vocês. A Cleusa da Graças está aqui dando boa noite para nós. A Regiane voltou aqui e falou assim: ó, Venilton é uma excelente pessoa, com uma bagagem enorme no rádio. Tive o prazer de conhecê-lo quando trabalhava na 102 FM. É isso aí. Alan Ferreira de Oliveira está mandando aqui uma boa noite para nós aqui. Também ele falou, feliz em ver dois amigos, sucesso, parabéns. Alan da Light. O grande Alan, rapaz. Alan. Eu vou estar com o Alan amanhã. Tricolor, né? Olha aí que maravilha. Eu vou estar com o Alan amanhã porque nós vamos estar comemorando aí 40 anos da minha turma de Senai. Tu fez Senai também, Venilton? Amanhã, 77, rapaz, 78. Olha que maravilha. Eu entrei em 85, saí em 87. Então, nós vamos fazer amanhã uma comemoração dos ex-alunos dessa turma de 85. Maravilha, hein? Poxa, a galera toda, só faltou uma figura e 4 amigos já partiram para o plano espiritual. Né? Não estão presentes fisicamente, mas vão estar com a energia lá juntinho com a gente, com certeza. Né? E o Zé Marcelo, que está para o Rio de Janeiro, mas nós não conseguimos encontrar e falar com o Zé Marcelo, só ficamos sabendo. Então, um beijão carinhoso aí para todos os nossos amigos lá da turma de 85. Amanhã, no rancho, nós vamos fazer uma festa muito boa, comer um churrasco, tomar uma cerveja. E sabe quem vai ser o DJ? Pelezinho. Grande Pelezinho. É isso aí. Dessa forma. O Clério Rios, né? Tá aqui, ó. Aí tem história, hein? 2 ícones do rádio, grandes profissionais. Obrigado, Clério. É isso aí, cara. Ele continua aqui, o Clério continua. Show. As ondas curtas são tão incríveis que a rádio do Vaticano tinha uma potência tão forte que era possível dar a volta ao mundo todo. Eles colocavam uma antena que comprava essa volta no mundo. Olha só, rapaz, não sabia disso, tá vendo? Ondas curtas eu gostava de ondas curtas.
É isso aí. Uma pena que não, É isso nem aí. existe mais rádio. Deixa eu Rádio só Curta. voltar aqui no coisa aqui, porque eu vou ter que ir lá no meu WhatsApp, que uma das lendas do rádio, nós vamos falar dele já já aqui, é o grande Manuel Américo. Tá aqui, não abre o link. Clica no link que tem que abrir sim, Manel. Não é possível, rapaz. Dá um clique aí nesse link aí que vai abrir. Deixa eu tentar mandar para você de novo aqui, se a gente consegue alguma coisa aqui para mandar para você. Deixa eu ver. Manuel Américo tinha um programa na Rádio Cultura chamado O Leãozinho. Olha aí, Leãozinho. olha aí, tá vendo? Eu era o operador desse programa. Que maravilha, hein? Que maravilha. Aí, Manel, tô mandando Era um o link programa- novamente. Ao vivo é assim. Era um programa de variedades onde o Manuel lia notícias curtinhas, cara. Era um programa bem feito. E é outro. E também foi responsável por um programa de sociedade. Era o People. Era Manuel Américo, Helena Rosante e Márcio Guetti. Uhum. O Manel também é outro ícone do rádio. Um homem que está há muitos espetacular. anos no rádio. Hoje, Rádio Cultura, Espetacular. junto com o Manel. Você tá lá com ele, lá com o Manel? CPN, estamos lá. É. Que completa hoje, sexta-feira, Aham. Pois é, 77 olha anos. só que maravilha. Parabéns, Manel. Parabéns a toda a equipe da Rádio Cultura de Porto Novo. Parabéns a você, Venilton. Tá lá, essa Tamo data lá. maravilhosa. É isso aí. Lá na 102. É. Podemos parar não, Eu, rapaz. eu vou falar coisa agora aqui, né? Assim, né? Aquelas coisas, né? Sabe como é que é, né? De coração do rádio, né? Eu já trabalhei na Juventude, trabalhei na 102, só não trabalhei na Rádio Cultura ainda. Entendeu? Esperando aí um convite aí. Portas estão abertas. Aí, Manel, grande irmão Manel Américo. Deixa eu voltar lá. Qualquer coisa você me fala que, Manel, você tem que vir aqui uma hora também dessa aí, bater um papo comigo, hein? Vamos que vamos. Deixa eu voltar no chat aqui. Então, nós falamos aqui das ondas curtas, né? Sobre a questão lá da Rádio do Vaticano. Continuando aqui, a minha esposa Andréa Guerra tá dando aqui. Boa noite, meninos. Adoro quando ela fala meninos. Uma maravilha. O André Luiz Gomes está aqui. Boa noite, Fernando, amigo. Grande André. Que é o baterista, André. Batera. Boa noite, Fernando. Estou na área agora. Meus parabéns ao Venilton Ribeiro, excelente convidado. Obrigado, André. O Paulo Roberto Buide, o Bebeto, está aqui. Boa noite. Já deixei aquele like. Ele sempre curte aí, porque é importante essa ajuda. Bebeto também curtir. gosta. Bebeto conhece música pra caramba. Muito, muito. Agora nós vamos falar com outro ícone do rádio, que começou no rádio junto comigo. É uma figura que nós dois, nós temos muito trabalho para Venilton, para Marcão, para Edel, para Luizinho Dias, muito trabalho. Estou falando dele, meu amigo do coração, Hugo Binato. Poxa vida, Hugo Binato é espetacular. Espetacular. Ele tá aqui. Lembro do Hugo, que a gente fazia aqueles tradicionais churrascos do sábado. Nossa Senhora. Aí o Hugo falava, não, deixa comigo, Isso. a bebida quente é por minha conta. Minha conta, isso aí, Hugo, figuraça, gente boa demais. Tá aqui, ó. Que maravilha seu convidado, Fernando. Venilton é um Hugo, craque do rádio. espetacular. Pontuação, entonação, craque, pessoa, amigo, acolhedor e ainda marido da Ana. Que homem, programa espetacular. Muitíssimo obrigado, Binato. Obrigado, Hugo. É Gente isso aí. boa. Tá em Sumidor ainda, né? Tá. Não, ele agora tá aqui na Tá aqui ali para aí? tá morando aí, mora no Clube dos 200. Voltou para Paraíba. Tá aqui o grande Defo, Ih, rapaz, ó. lá da Ilha Gama Cerqueira, meu brother, que eu chamo carinhosamente de Deftones. Pai dele foi meu instrutor do Senai. Grande, seu Demerval. Demerval, chique demais. Tá dando aqui, boa noite, galera. Época boa de AM. Lembro também dos operadores Quitinho, Zé Guilherme, Quiminho. Hoje o locutor Marcão, Isso. no prédio sobre a loteria do Porto. Que quem inventou esse apelido fui eu. Foi você? Quiminho, né? Que era o apelido dele, né? Era Quininho. Quininho. Porque Quininho. Marquinho Quininho. Ah, tá, entendi. Uma forma carinhosa. O Marcão foi o seguinte: o Marcão tocava muito pagode na rádio, na programação normal da rádio. Aí a gente fazia muita reunião. Aí teve um dia na reunião, o Pelé, pô, Marcão, você toca muito pagode, pô. Tem que tocar mais rock, mais pop. Isso. Aí o Edel, muito inteligente, o Edel falou, não, tem espaço para todos, pô. Isso aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos bolar um programa, o Marcão tocar pagode, o Edel. Isso Aí, beleza, vamos começar dia tal. Marcaram lá um dia para começar. Só que os dias vai aproximando, né? A gente não tinha nome, Vinheta, não sabia nada do que a gente ia fazer.
Um dia a gente batia pelada no Vassourão, jogava futebol todo sábado. Aí saímos um dia do Vassourão, fomos parar lá num bar, lá na Caxias, lá perto do Bossa Nova. Eu e o Marcão sentado lá, apareceu um cara bêbado lá. Ah, meu Deus. Aí pediu, paga uma cerveja pra mim, paga um não sei o quê. Aí o Marcão, pelo amor de Deus. Aí ele, Marcão, gente boa, paga aí. Aí eu falei, é esse nome, hein, Marcão? Aí o Marcão não queria. Não queria. Não, falou, irmão, esse nome. Eu falei, Marcão, esse nome vai pegar, pois rapaz. A gente Marcão, pegou... gente boa. Aí eu, contrariando ele, porque ele não queria, eu gravei a vinheta já chamando ele. No ar, Marcão, gente boa. E ele queria o quê? Marcos Vinícius? Não sei. Aí bolamos um pagodão do Marcão. É complicado, mas... Rapaz, que sucesso, né, o Marcão fez. É uma coisa maravilhosa. Aí o Paulo Buide também está aqui, ó. Ouvia poucas rádios. JBFM Mundial, Regional de Três Rios. Muito boa. Universitária de Vitória, Espírito Santo. E alguns programas das rádios aqui. Bambu, Pelezinho, etc. Rapaz, vocês tiveram o privilégio naquela época, falando sério, porque hoje em dia você não tem isso no rádio mais. A coisa, eu não sei hoje em dia é muito jornalismo e a rádio CPN faz isso muito bem. A equipe da CPN hoje é voltada para o jornalismo, principalmente porque hoje em dia o cara que está lá longe, o cara que está fora do Brasil, que gosta de Além Paraíba, o cara que está em outra cidade, ele quer saber o que está acontecendo em Além Paraíba. E a CPN, ela faz isso espetacularmente bem. É verdade. Entendeu? E isso já é uma característica da Rádio Cultura desde o seu início. Então, quer dizer, é uma rádio que hoje é FM, né? Hoje é FM. Começou a AM, agora é FM. E tem essa postura do jornalismo, é uma coisa maravilhosa. O Manel falou que chegou aqui, obrigado. Viu, Manel? Agora estamos em ordem. Vamos lá. O Ramon também, Ramon Abreu, que faz também um podcast aqui da Praça da Bandeira ali, grande Ramon. Fez Senai lá na Light. Isso. Na minha época de Light. Ele está dando aqui, ó, boa noite a vocês dois dinossauros. Pergunta a ele se ele trabalhou na Light. Isso aí. Grande tricolor, deve estar triste, malvadão. Nada, fez rapaz. Ele chorar. Tricolor, rapaz. Que isso, rapaz. Veriltão. Ó, o Ramon te zoando aí. Vou ver se domingo eu tô lá no Maraca. Vai vendo aí, é isso aí. E quem tá falando com a gente aqui agora também tá aqui, ó, grande Alberto Ferreira, o Tico. Ih, rapaz, Ferreira... O homem da Banda da Terra. Puxa vida. Ferreira foi programador. Foi. Ele foi com o Serginho Carteiro, né? Isso. Da 102. Trabalho maravilhoso. E a sensibilidade pelo amor de Deus, Ferreira é algo maravilhoso. Ferreira... O último encontro que nós tivemos na casa do Luizinho Discos, eu, você, Ferreira, Adriano, Carola, Gemilza, poxa vida, maravilhoso. Ferreira, espetacular. Tá aqui, ó, tô ligadíssimo aqui, show, história e mais histórias. E tem muito mais, agora vamos entrar na parte hardcore do rádio, entendeu? Não sei se você vai poder contar tudo, não, senão a gente entrega aí esse passado, aí tá arriscado o bicho pegar. O Manel Américo tá aqui, cheguei, obrigado. Grande Manel, grande irmãozão, um abração, muito obrigado. Em breve eu quero você aqui comigo, vamos marcar, vamos combinar para você vir contar não somente a sua história particular com relação à dedicação que você tem à comunicação da nossa cidade, da nossa região e do nosso rádio, né? E do Brasil, porque você é um cara reconhecido, né, por muitos em muitos lugares, você é um cara que conhece o rádio brasileiro de uma forma geral. Então, mais do que convidado, entendeu? Eu estou te intimando a vir aqui bater um papo com a gente no podcast Atmosfera e, é claro, falar um pouco sobre essa nova CPN, né? Falar um pouco da Rádio Cultura, dessa nova visão da Rádio CPN, que está maravilhosa, essa parte de jornalismo. Vamos lá, então, porque nós vamos agora falar uma coisa que vai mexer, com certeza, com a curiosidade de muita gente, que nós vamos poder falar... Algumas coisas vamos falar tudo, outras não vamos falar, tem que falar tem coisa que a gente não pode falar, tem coisa que não pode falar, não tem jeito, senão nós vamos sair daqui preso, mas, entendeu? Ou os donos de rádio falam assim, pô, vocês faziam isso tudo na minha rádio, fazia mais ou menos isso, entendeu? Desse jeito. Parada é o seguinte, Venilton, a Rádio 102 FM, todo mundo sabe também que foi uma rádio que trouxe... Muito participativa também na cidade. Muito. O público, né, o ouvinte, melhor dizendo, sempre interagiu muito com a 102. Os programas da 102, todos os programas, desde a manhã
programa, primeiro programa na parte da manhã. 24 horas, madrugada. 24 horas. Até o By Night, que eu cheguei a fazer o By Night também. Dormia. By Night era com Rock Hudson, era com um amigo da madrugada. Cheguei e fazia também o By Night. Depois, num período lá, eu fiz o By Night. Rapaz, nossa, eu tinha medo, porque saía de madrugada, era uma confusão danada, os cachorros de rua vinham correr atrás de mim. Nossa, mas Vinícius, vamos lá. Vamos falar um pouco da 102. Esses programas, como você elaborou, como é que você produziu também. Muita gente, igual você falou do Marcão. Porra, Marcão, tem que ser Marcão, gente boa. Fala um pouco dessa trajetória da 102. Dessa nova geração, né? Que eu tô dizendo assim, nova que eu digo, a galera que de 89 para cá, quando a rádio, como Guino Araújo, Pelezinho. Pelezinho veio depois daquela troca, né, também, né? Porque eu tava na juventude. Rock Hudson, eu, Hugo Binato, André Carlúcio, grande André Carlúcio, um beijo no teu coração. Na 102, na verdade, tô tentando lembrar, eu mais criei programas para mim. Para as outras pessoas, não. Por exemplo, o André tinha um programa de MPB de manhã, que era muito bom aquele programa. Pô, ideia do André. O André tinha aquela sensibilidade, eu achei legal, o André fez aquele programa, foi muito bom também. Era de manhã. O Pelé já tinha... O Liga de Sucesso, né? Tem um programa criado, eu acho que foi criado pelo Guino Araújo, se eu não estou enganado. O Marcão na 102, eu criei esse programa para mim, por exemplo. Eu tinha um programa que era 102 ao vivo, só música ao vivo, shows, que eu mixava. Pô, ficava legal pra caramba aquele programa. Depois eu fui fazer um programa de flashback, fiz programa de flashback, vários programas de flashback na 102. E tinha um programa 102. Mesmo que eu acho que é uma ideia do Luizinho Disco, se não estou enganado. Era na hora do almoço aquele programa? O Carola, Ricardo Carola. Acho que é uma ideia deles, não era ideia minha, não. Não sei quem criou esse programa, não. Eu criei muito programa para mim, na 102. Eu criei um programa que era antes do Pagodão, que era o Agito 102. Aquele programa eu jogava pro alto pra caramba. Pô, era 10 da manhã. É isso aí. Todo domingo, 10 da manhã, de 10 a meio-dia. Poxa, aquele programa eu tenho uma saudade daquele programa. Cara. A 102 teve programas assim, de quebrar como é que fala? Os paradigmas do rádio, no sentido de ser uma coisa diferente realmente. Por exemplo, eu vou falar dos que eu fiz. Por exemplo, eu fazia o Rock and Blues com o Hugo Binato à noite. No sábado eu já vinha com Êxtase Rock. Que na época tem uma curiosidadezinha nisso aí. Eu lembro que criamos o programa, o Êxtase Rock tocava heavy metal, galera. Rock Brasil, muito pouco. Tocava mais o Iron Maiden, o Scorpions, o AC/DC, o Black Sabbath. O programa de sexta-feira à noite, que era o Rock and Blues. Rock and Blues. O Rock and Blues acontecia 3 vezes na semana. Era segunda, quarta e sexta. O Hugo Binato tinha um conhecimento das popas, fantástico, cara. Eu fui saber tudo de blues ali. Pô, o Hugo Binato, ele sabia lá que qual o blues que o cara tá... O cara sabe, o que ano que foi feito, como foi feito, por que foi feito. Era isso aí. Entendeu? O Hugo entrava com blues e com rock progressivo e eu entrava mais com rock and roll, né? Mais agressivo. O Hugo era o rock progressivo, eu era o rock agressivo. Desse jeito. E aí, rapaz, a gente fazia então. O Bebé estava falando aqui dos programas, então, que eu falo que era um privilégio, porque hoje o rádio não tem espaço, não cabe, eu não sei como é que funciona. É por isso, né? Então a gente tinha o Rock and Blues, tinha o Êxtase Rock. Depois, lembra, Vinícius, eu fui pro Domingo Jazz Club, que eu dei uma sorte danada, colocou o programa. Era aquela coisa assim, mais realmente uma finesse da música mundial, aquela coisa toda. Tocava um instrumental, aquela coisa toda. E eu lembro que, na época, o doutor Ivan Botelho, vindo do Rio, gostou do programa. Me escuta aqui no estado do Rio, parou para almoçar, o programa era na hora do almoço. E ele ouviu o Domingo Jazz Club, elogiou o programa pra caramba. Eu fiquei numa felicidade. Doideira, né? E depois fui fazer lá também, fiz o By Night em um determinado período. E teve o Panorama 102, que era patrocinado pelo Nilovídeo. Né? Tá, isso aí. O Peca chegou a fazer primeiro, depois foi transferido. Peca foi Peca, embora. Meu irmão começou a fazer, depois foi pro Rio. Peguei o Panorama para fazer. Isso. Vamos lá, agora falamos dos programas. Agora eu quero falar desse assunto que eu tenho certeza que vocês provavelmente alguém vai se identificar.
Denilton, as nossas transmissões Rapaz, radiofônicas ninguém sabe, né? foram épicas. Os bastidores, ninguém sabe, né? Primeiro, Sim. dificuldade técnica, né? No sentido de cabeamento, que igual você falou aí da transmissão, coisa de Pô, doido. a gente hoje tem microfone sem fio, que na época era microfone no Com cabo. fio, é. Eu arrumei um cabo uma vez, quem me arrumou esse cabo foi o saudoso Rubinho do som, que ia lá do palco até lá na frente, Pois é. passando pelaquela valeta que tem na ilha, no meio ali. no meio, a gente jogava dentro daquela valeta para poder pegar som da mesa para poder fazer a transmissão. E o Pelezinho, né, que pô, Nossa Senhora. pegava aqueles microfones, aqueles cabos, enrolava no corpo, nele e ia, desbravando o público, até chegar no palco. até no Uma palco. loucura. E a gente tem, rapaz, eu tenho uma história com o Bambu do Essa aí caramba. Conta essa. Temos umas duas ou Bem, três aí muito muito pesada. bom, muito Aquela pesada. do Tony Garrido, Não, essa não, a gente não conta em torno do Garrido, nem do Luiz Carlos Magalhães, Israel Barramalho. Barramalho, não, isso não. Mas Contar só pela metade. eu vou contar aquela do o Charlie Brown Jr. Foi, ele não tinha muita música, ele tinha uma música Tinha um disco lançado que lançou, que era era o tempo proibida pra mim, a música da a primeira música de sucesso. novela Malhação, Isso. da Rede Globo. E aí ele veio fazer um show ali para ir na Fé da Cidade. Tomamos um susto. Aí nós ficamos lá atrás, assim, o palco, ele dominando o palco todo, e ficou lá atrás, lá no fundão do palco, eu e Bambu, encostado assim na parede, vendo o show. E na frente da gente tinha uma mesa com uma montoeira de garrafa de água. Uma montoeira, gente. Vocês não têm noção quanta garrafa de água. Aí o Chorão chegava lá na frente, eu não entendia nada que ele falava. Ele chegava lá e todo mundo gritava. Isso mesmo. Aí ele vinha aqui atrás, onde estava eu e o Bambu, pegava uma garrafa de água e falava, ficou bom. Ele falava com a gente, aí, tá bom, porra, ficou bom, ficou legal. Aí bebia aquela água todinha, voltava lá, cantava, depois começava a gritar. Eu não entendia nada. Aí ele voltava de novo lá, estava eu e o Bambu. Parecia que a gente era assistente dele. Parecia que a gente estava aprovando ou não desaprovando o show. A gente não estava entendendo nada. Eu não estava entendendo nada que ele falava. Rapaz, A água caía mais fora da boca do que da boca. Rapaz, Tava ele todo bebia molhado aquela ontem. montoeira bebia uma garrafa d'água numa talagada só. Mas ele foi, mas o Chorão... Mas um ele, show ele muito foi bom. um show muito bom. E outra coisa, ele foi também, eu esperava um garoto novo naquela época, pô, todo estourado no Brasil inteiro. A gente esperava encontrar um cara marrentão. Pô, ele foi um doce Muito, de pessoa, um doce de foi pessoa. gentil demais. Na foi verdade, tranquilo pra caramba. na verdade, todos os artistas que a gente teve, assim, entre aspas, algum problema, a gente teve mais problema com a produção do que isso mesmo. propriamente o artista. Foi Eu me lembro quando o Chitãozinho Chororó veio lá em Paraíba, e todo mundo falava, não vai transmitir o show. A produção que deixou eu transmitir o show, eu falei assim, deixa. Na hora que o cara chegar, eu vou conversar com ele. Eu fui lá no camarim, conversei com os dois lá, liberaram na hora. Fui eu, Claudinho Cesário, que também é uma figuraça do rádio. Claudinho ali da taxista. Claudinho Cesário. É. Eu acho que o Claudinho até apresentou, se não estou enganado, apresentou o show do Chitãozinho Chororó. O Claudinho também é outra figuraça. Foi eu, Claudinho, nós conversamos lá. Na mesma hora, o Chitãozinho Chororó tá autorizado, não. Vamos lá, vamos isso embora. aí. Entendeu? Foi um Então, showzaço. o artista, na verdade, É. eu nunca tive problema diretamente com eles, apesar de ter uns aí que pela madrugada, né? Passamos alguns perrengues Pelo também nos amor bastidores. de Deus, nem vou falar o nome. Eu lembro, a Uma primeira... lourinha aí, ó. Ih, nossa senhora. Pelo amor de bicicletinha, Deus. Não é brinquedo, não. Outra coisa, por exemplo, nós passamos, quer dizer, foi a dificuldade de... Primeiro ano que o Paralamas do Sucesso veio ali em Paraíba, o produtor do Paralamas na época, não vou me lembrar o nome dele agora aqui, ele estava também divulgando o CD, o demo, né, um single de uma banda chamada Nepal na época. E aí eu queria muito entrevistar o Herbert Viana, o Bi Ribeiro, o João Baroni, o pessoal do Paralamas. E naquela correria, naquela loucura toda, eu tive que chegar no produtor. Eu falei, pô, cara, sou da Rádio 102 e tal, a gente está aí tentando falar com o pessoal. Você pode dar essa moral para a gente poder, né, falar a respeito lá da história do Paralamas, bater um papo com o Herbert, entrevistar a banda. Pô, a gente vai ter que ver isso. O cara falando, o produtor, a gente vai ter que ver. Aí ele virou para mim e falou assim, pô, tu é da rádio? Tá bom, vou pegar um CD ali então.
se você tocar esse CD lá na rádio, você entrevista, ele barganhou comigo na época isso. Falei, não, claro, vamos, beleza, não, tranquilo. O rapaz viemos aqui na 102 na época para tocar, botou na programação, ele ouviu tocando e tal. Falei, bom, agora eu tô tranquilo, tô com o produtor do Paralama. Chegou na hora, ele falou, pô, o Ebert não quer, tem muita coisa, muito envolvido, tá cansado e tal. Eu falei, pô, meu camarada, a gente barganhou isso aí, eu preciso falar com o Ebert. Não saio daqui enquanto essa porta... Se a porta abrir ali para ele entrar no palco, eu pelo menos falo oi com ele. Obviamente que ele falou, não, passou um tempinho, hoje, ele liberou, a gente conseguiu fazer hoje a entrevista. É bom de deixar claro que hoje você é amigo do... Pois é, do grande João Fera, João Fera do Paralama. Um abração pro João aí, é isso aí. Entendeu? Pô, o João, quando veio na última, tu veio aqui, teve, né? Falou, Bambu, vamos lá, vamos dar uma volta, vamos tomar uma cerveja e coisa e tal. E assim aconteceu, e depois nós fomos lá no camarim. Mas aí, o papo é com o Venilton. Venilton, aí nós vamos fazer uma cobertura, vamos ter que falar do Tony Garrido lá, o Cidade Negra. Ali foi uma figura, né? Na verdade, conta aí pra galera. Na verdade, o Tony Garrido foi muito simpático. Mano. Não, ele foi. Na entrevista, ele foi. O problema aconteceu foi depois, porque depois... Mas aí, aí eu já culpo o entrevistador, que foi chato pra caramba. Você não tem noção com o Fernando Bambu, ficou insistindo com o cara. Então, o que acontece? Eu, na época, do programa, esse programa que eu tinha, do Domingo Jazz, eu tinha feito uma camisa bonita, uma estampa bacana, cheia de instrumentos assim, né, e tal. E eu dei essa camisa ao Tony Garrido. E o Tony Garrido pegou essa camisa, então, no final do show, ele todo suado, obviamente, viu aquela camisa que eu tinha presenteado, trocou a camisa suada que ele estava pela camisa que eu dei de presente. Então tinha o meu nome no peito do Tony Garrido. Mas ele estava atendendo já os fãs também. Né? Aí nessa brincadeira aí de atender ele não os quis fãs, receber o Bambu. Ele não quis me receber. E eu entrei numa paranoia e falei, pô, só quero tirar uma foto. Eu não quero bater papo com você, eu quero uma foto e tal. Só sei que aí no final ele estressou, eu estressei também. Isso aí, sabe? Aí depois eles entenderam que eu era dono da rádio. Aí isso é reflexo de uma coisa chamada cerveja. Pô, tinha tomado os meus golinhos. O que aconteceu? A prefeitura deu um crachá pra gente, o nome da rádio pequenininho, e o nome da gente desse tamanho. Grande, isso mesmo. Aí o cara falou assim, eu quero mandar um abraço aqui pra FM Bambu. Quero mandar um abraço pra FM Bambu. Eu lembro que eu saí reclamando e falei assim, não toco mais a música de vocês na minha rádio. O cara já tinha visto aquele nome Bambu, Rádio Bambu, ele achou que era Rádio Bambu. A mesma coisa quando você... A mulher, a produtora, foi lá falar... A mesma coisa quando você... Por favor, vamos voltar. Com Kid de Abelha com o Hugo Binato. Não toco mais, eu nunca. Pelezinho tem uma passagem incrível nesse dia, né? A produção... A produção do Kid de Abelha com a Paula Toller não quis receber o pessoal da rádio. Pois é. Tem essas coisas que isso aqui é fácil. E tudo é combinado antes, né, Venilton? É combinado tudo antes. Direitinho, quem que vai falar, quem que vai entrevistar, quantas pessoas vão entrar no camarim para poder conversar. É gostoso. Mas é bom, sabe o que acontece? Mas também a gente não pode, eu falo isso várias vezes, a gente tem que estar também na pele do artista. Às vezes o cara tá, cansa. O cara acaba de fazer um show de 1, 2 horas. Pô, ele tá mais querendo sentar lá, tá doido pra ir tomar água. Aí a gente chega lá com o microfone na boca do cara. Pô, complicado. Tá não tá errado, assim, não. Mas o nosso trabalho, ele é justamente tentar levar o máximo de informação, aproveitando que o artista está na cidade, o máximo de informação dele e tal. Então, às vezes, a gente abusa também um pouquinho da paciência do artista, porque o repórter, entre aspas, ele acaba sendo um pouco chato realmente, porque ele quer tirar esse melhor do artista, né? A passagem lá também com o nosso querido falecido amigo de rádio, Luiz Carlos, com a Elba Ramalho, foi um agafe, mas assim, era um nervosismo também. Você pegar uma pessoa simpaticíssima, né, também com a gente, pelo amor de Deus. Simpática. Muito simpática. A Elba Ramalho foi de uma educação também... Fora do comum, sim. Recebeu chamou a gente gente muito bem. Em particular, não, vocês vão fazer entrevista só vocês, depois eu recebo quem tem que receber. Ela fez um cronograma de entrevista muito bacana. O Netinho de Paulo, que era do Negritude Júnior, fez também, né? Foi um cara muito simpático. O Vando Pelé queria trocar. O Vando dava calcinha, isso, jogava calcinha. Vou te dar minha cueca. Nossa, isso aí pelo amor de Deus. Me ajuda aí, né? Pô, não é brinquedo, não. E tem muito mais passagem. Eu lembro também de um artista aqui que nós fizemos a cobertura do show.
que eu considerei uma das minhas melhores entrevistas na época, foi com o Paulo Ricardo do RPM. Também recebeu a gente maravilhosamente bem. Muito bom. E ele estava lançando o disco 2 dele, o primeiro disco de trabalho solo, né? E todo mundo pensando assim, perguntas sobre RPM. Eu fiz um estudo, obviamente, do disco novo dele e perguntei somente aquilo que ele queria que perguntasse, que era relacionado ao disco 2. Foi uma das entrevistas que ele elogiou pra caramba no ar. Eu fiquei danada. Outra transmissão também boa foi essa também. É porque os bastidores, né? Só quem tá lá sabe. O Fábio Júnior encerrou o show. Só que o Fábio Júnior encerrou o show e desceu direto, entrou no carro e foi embora. Com a banda tocando. Aí pegaram o Braga Júnior, puseram como o Braga Júnior fosse o Fábio Júnior, com aquele tamanhozinho, levantaram, puseram eu lembro direitinho o Braga descendo. E não, o pessoal, vem cá. Olha só que doideira, era o Braga. Então, assim, Braga também é uma figura. E, assim, o que era o legal disso aí? Era a preparação, porque a gente também, né, Venilton, chegava cedo para poder... Muito cedo. Mas tomava nossa cervejinha escondidinha lá dos gerentes da rádio, para poder animar, ficar mais à vontade, porque sem encarar o público também, para entrevistar o público, a gente não está esperando o que a pessoa vai nos dar de retorno, né? Então era um negócio, conta se passou alguma peculiaridade. Diretamente com o público, não, porque eu ficava mais na retaguarda. Técnica. Quem ficava mais no público era Pelé. Eu também não ia entrevistar muito o público, não, era mais o artista. Entendeu? O público era mais... O Pelé era mais descontraído para esse tipo de coisa. O Pelézinho tem uma facilidade incrível para... O Pelé, naquela improvisação dele, naquele jeito dele, né, que é o jeitão todo largadão dele, é uma coisa assim... Entregar o microfone na mão do Pelézinho e falar assim, se vira e falar assim, você tem certeza disso? Porque o cara é completamente, né, dentro do contexto, né? E, Venilton, agora vem uma pergunta que eu penso que essa é para refletir, você que tem esse tempo todo de rádio. Parece ser chuva, sim, mas nós estamos escutando até o barulho da chuva. Barulho da chuva, que danado. É isso aí. Venilton, outra coisa, vamos falar um pouco da modernidade hoje, para a gente poder, já estamos quase encerrando o programa. Eu não posso deixar de te perguntar a visão que você tem. De saco cheio da gente já. Nada, tá nada. A visão que você tem hoje da comunicação, principalmente da promoção radiofônica, com relação ao que veio acontecendo com a internet, igual, por exemplo, nós estamos fazendo agora aqui um podcast, que é nada mais do que se fazia no rádio, mas o rádio não tem câmera, né? Entrevistas, programas de entrevista, aquela coisa toda. O podcast é uma novidade para a nova geração, né, de consumo de comunicação. E o que eu quero saber de você, como você vê o rádio nos dias atuais e como você vê toda essa interação com a internet, com esse impulsionamento que a internet deu e teve rádio que entendeu que tinha que estar dentro da internet também, como a gente vê hoje os programas de rádio sendo transmitidos via internet, com vídeo, né? Não somente o cara só fazendo, mas também a gente vê vários vídeos aí de locutores fazendo programas e mostrando a cara, né? E interagindo com o público também via internet. Tanto os podcasts que foram para dentro da rádio que vieram para dentro do podcast e a comunicação, né? A diferença, o rádio ficou para trás, aquela rádio antiga, ou vamos dizer assim, a rádio que não se atualizou. Você acha que a rádio tem um fim por causa da internet? Como é que você tem essa visão aí? Quando eu entrei no rádio, eu ouvia que o rádio ia acabar, porque a televisão ia... Cara, não acaba. Não acaba. Não é isso. O que eu acho é o seguinte, principalmente os gestores de rádio, eles têm que pôr na cabeça que ele tem que se adaptar, a modernidade, pegar o rádio e levar o rádio para a internet. Se vai ser com imagem, se não vai ser com imagem, eu não sei. Cada um tem um jeito. Tem muitas emissoras que transmitem aí pela internet com imagem e faz um trabalho legal pra caramba. Mas eu acho que, acima de tudo, tem que ter qualidade. Independente de qualquer coisa, tem que ter qualidade. O que prende o ouvinte é a qualidade. A qualidade daquilo que você vai estar fazendo, da informação. Eu citei aqui a Rádio CPN e vou reforçar. A Rádio CPN, para mim, ela faz um trabalho espetacular quando pega as notícias que envolvem a cidade e a região e transmite
principalmente para quem não está na cidade, para quem está em outro país, quem está fora. Pô, se você pegar lá, eu que faço acompanhamento das estatísticas na Rádio CPN, cara, a gente lá na CPN tem ouvinte na Alemanha, na Inglaterra, mas não é pouco não, Bambu, é muita gente que não mora no Brasil, que é de Além Paraíba, que gosta, que quer saber o que está acontecendo, cara. Entendeu? Na Suíça, pô, é muita gente, cara. Gente. É assim, eu até lembro a CPN, no último levantamento no Radiosnet, ela ficou em 9º lugar na Zona da Mata. Olha só, e quantas rádios nós temos, né? Entendeu? Na Zona da Mata, toda, cara. Em audiência, entendeu? Verdade. Aqui na cidade é quase 80% de audiência. É verdade. Entendeu? Um negócio impressionante. É lógico que a 102 tem o público dela, porque ela migrou para um tipo de público que é específico para aquele tipo de público. A mesma coisa acontece com a 95. Pergunta. Pois como que você vê hoje o rádio de Além Paraíba? Por isso que eu estou falando. Cada um tem a sua linha. Eu estou falando da CPN porque a CPN faz um rádio mais jornalístico local. Entendeu? A 102 que é a Secom, né? Já é mais abrangente. E a Maravilha, que é a 95, é um público direcionado, que é o público evangélico. Entendeu? Bom, assim, a minha visão, né, de rádio e tal, penso assim, que a radiocultura, ela nos coloca ainda, né, graças a Deus, com a linguagem, com a característica do povo além paraibano, daquilo que acontece na nossa região. E isso é muito legal. Não que as outras duas rádios, eu acho que, assim, na minha visão, não é a visão do Venil, tem a minha visão. Eu penso que, obviamente, claro que tem espaço, né, para a rádio evangélica, você não tenha dúvida. Também para uma rádio que vai trazer uma inúmera situação de vários tipos de programas, mas não ter uma linguagem dentro da cidade. Eu parabenizo aí a toda, até pelo aniversário hoje da Rádio Cultura de Porto Novo. Rádio CPN, 77 anos. 77 anos. Venilton, estamos chegando ao finalzinho do programa, do podcast. Quem está nos vendo fala, graças a Deus, não é possível. Não é possível. Se deixar, nós fica aqui até amanhã de manhã. O menino da técnica ali fala assim, meu pai do céu. Deixa eu mandar mais um abraço aqui, o Nelson Ele não termina, não. Você sabe, o grande Nelson está sempre curtindo as rádios aqui. O pai dele foi um espetacular, trabalhou dos grandes da comunicação, né? Dando boa noite, Fernando Bambu e Venilton Ribeiro. Aliás, o pai dele tinha um vozeirão. Duas feras do rádio. E também a Ângela está mandando aqui, boa noite, o rádio aqui em casa só desliga na tomada, só fica na CPN. Aí, viu? Tá vendo? Que maravilha. Venilton, eu sempre, no encerramento do bate-papo com os meus convidados, eu sempre peço, né, que os convidados sempre mandem uma mensagem otimista, né? Eu sempre costumo dizer isso, que já dizia o poeta lá atrás, o mundo anda tão complicado, então a gente sempre tem que aproveitar o espaço que a gente tem da comunicação e levar uma mensagem boa, uma mensagem de otimismo, de amor, de paz, né? E eu sempre peço que o meu convidado diga alguma coisa nesse sentido, para que aquilo que você vê do mundo, aquilo que você quer do mundo, né? Para as pessoas, para você, para as pessoas, para sua família, para os amigos, enfim. Vamos, uma linguagem bíblica, levanta e anda. Entendeu? Muita gente hoje em dia, de uma maneira geral, as pessoas têm sofrido demais, assim, elas com elas mesmas. Tem muita gente esquecendo de viver. A vida está passando. Exatamente. Entendeu? Vai viver. Por isso que eu vou para show, vou pro meu futebol, vou lá pro Maracanã, tô sempre no meu tricolor. E nós nem falando do tricolor, hein? Senão coisa boa. Ué. Mandar um abraço pro Marquinhos DJ, meu companheiro de DJ, o Tetel, meu companheiro de jornadas e outras jornadas. O Fluminense está indo bem?
Tá em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, Não tá né? ruim, não. Então, É, ué. começo do ano ainda, Tá jóia. até Tá chegar bom. lá. Mas muita gente tá esquecendo de viver. Aham. Vai viver, cara. Vai curtir a vida. Porque vai ter história para contar. Ao invés de contar a história dos outros, conta a sua história, cara. Vai viver. Entendeu? É isso que o meu recado é nesse sentido. Para pessoas curtir mais a vida. Hoje em dia tá essa polarização política no país. Nossa, horrível. Que, bom, foi uma tristeza isso. Porque o país sempre teve direita e esquerda. Sempre teve. E sempre conviveram dentro de uma certa normalidade. Mas hoje em dia, aí qualquer coisa que você fala para um lado ou para o outro, ou você é comunista ou você é fascista. Entendeu? Hoje em dia está assim. Verdade. Então, pelo amor de Deus, gente, vá viver. Meu recado é esse. Viva! Maravilhoso, grande Venilton. Obviamente vai ter que voltar mais vezes aqui, porque não tem história só para um Pelo podcast. amor de Deus, ninguém aguenta não. Não tem história só para um Menino podcast. da técnica não. ali, ó. Tá chique. Você vai ver, o Nicolas vai falar, rapaz, o que eu fiquei sabendo do rádio hoje não é brinquedo, não. Mas, galera, é o seguinte, então eu quero mais uma vez aqui agradecer ao nosso querido nobre Venilton Gomes Ribeiro. Um abração para a Aninha, um abração para a Carol, para a família toda do Venilton, ao Lula, ao Peca, para todo mundo, para as irmãs, enfim, todo mundo que eu tenho certeza está lá curtindo a gente. Um beijão carinhoso para vocês que me cederam o Venilton hoje, dia 13, entendeu? Sexta-feira 13, aniversário da Rádio Cultura de Porto Novo. Pode abrir mão aí. Vou fazer o Pix já, entendeu? Já estou mandando um Pix. E é isso, então. Eu quero mandar também um abração para o Rafael Damasceno Financiamentos de Veículos e também a cerveja Porto Novo, nosso amigo Brasilino. E pegando um gancho nisso que o Venilton acabou de dizer, que as pessoas têm que viver, têm que levantar e andar, é um fato importante a gente ter essa consciência de que o outro vale a pena, que você vale a pena, que as pessoas podem ter as suas diferenças, podem ter as suas escolhas, obviamente, que é democrático. Agora, uma coisa não pode faltar para o ser humano: respeito recíproco. Isso aí a gente não pode deixar faltar. Porque se a gente deixar faltar uma situação dessa, acabou. Simplesmente nós vamos viver cada um no seu mundinho ali e o mundo não vai evoluir, não vai andar. Então, com muita paz, com muito amor, com muita dignidade, com muita sabedoria e, é claro, com muita simplicidade e humildade, viva a sua vida. Levante e ande. É isso que o Venilton quis dizer e eu também. Então, um abraço para vocês e um abraço para o nosso querido Nicolas. Está aqui o homem que está mexendo que está levando até menino vocês. Que não dorme, 24 horas. 24 horas aqui, está no podcast desde manhã aqui no Estúdio horas. House. É isso aí. Um abração para Caio Pacheco e Clério Rios. E semana que vem vocês vão ter também um bate-papo aqui comigo maravilhoso, surpresa para vocês durante a semana. Eu vou divulgar. Hoje eu quero agradecer meu grande amigão Venilton Gomes Ribeiro. Show. Grande Venilton, muito obrigado. Um beijo na alma de vocês e fui!